Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos partilhar um pouco da Palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 6, dos versículos 14 ao 29. Peçamos a graça de Deus que envie sobre nós seu Santo Espírito, para que possamos compreender as suas santas palavras, e que Ele possa nos dar força e coragem para colocarmos em prática em nossas vidas, e assim darmos bons frutos da Palavra de Deus. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista, ou eu mandei cortar a cabeça dele. Mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo. Mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. E, embora ficasse embaraçado quando o escutava, finalmente chegou um dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. E ele fez um banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede o que quiseres, e eu te darei. E ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedirdes, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltou depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram e levaram o cadáver e sepultaram. Palavra da salvação. Nós vimos, meus irmãos e irmãs, nessas santas palavras, as palavras de Deus hoje para nós, como é grande o medo que alguns têm da verdade, o medo que alguns têm daquilo que é anunciado da parte de Deus, que é denunciado da parte de Deus para com aqueles que andam na escuridão. Como eles têm medo de tudo seja revelado, que tudo seja colocado à vista de todos, porque querem fazer
do seu jeito, da maneira que acharem melhor e do jeito que desagrada a Deus. Mas quando João falava a verdade para Herodes, ainda chegava um pouquinho lá no seu coração, que ele ficava agradado com aquilo que João Batista falava para ele. Mas ficava constrangido, porque sabia dos erros que estava cometendo. Ficava sabendo daquilo que desagradava a Deus. Mas não se arrependia, mas não voltava atrás, não tomava outro rumo na vida, não buscava agradar o coração de Deus. Aquela mulher com quem ele se casou, esposa do seu irmão, Herodíades, queria muito matar João. Mas como Herodes tinha João como santo, como justo, como homem de Deus, o protegia. Mas as ciladas do demônio é grande para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que agradam o coração de Deus, mas que tinham que se cumprir conforme foi feito. Porque a verdade prevaleceu. Apesar daquela jovem que poderia ter pedido muitas outras coisas, mas por influência da mãe que odiava João, pediu a cabeça dele. E assim foi feito, como aquele rei que queria agradar a todos, mas não queria agradar a Deus, pediu para cortar a cabeça de João e a trouxe num prato e a entregou àquela jovem. Uma jovem do coração duro, no coração que não tinha Deus, num coração que não sabia o que era Deus e o que era o amor de Deus. Para agradar a sua mãe, cortaram a cabeça de João e ela entregou a sua mãe num prato. Mas a graça de Deus ficou no coração de João Batista, por falar a verdade, por falar as coisas que vinham de Deus. E para ele foi a graça, o triunfo maior, pois ganhou estar na presença de Deus, ficar na presença de Deus. E para aqueles que desagradaram o coração de Deus, o que restou para eles? O que resta para aqueles que desagradam o coração de Deus e que não se arrependem e que não voltam para o amor de Deus? Peçamos a Deus que tenha misericórdia de todos aqueles que ainda não conhecem a Deus, mas daqueles que o conhecem e que se voltam para fazer o que é errado. Peçamos a misericórdia de Deus, peçamos a graça dele para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.